A pedido do irmão Luiz Heleno, ele pediu para estar conversando com vocês, né, conosco ali, partilhando um pouco sobre essa realidade do leigo, né, na igreja e mais ainda os princípios da cavalaria nos tempos de hoje. No mundo de hoje, como que é ser, ou o que é ser, né, este cavaleiro, esta dama, né, templário, no mundo tão secularizado, no mundo tão, né, complicado e difícil para a fé cristã que a gente vem observando hoje em dia, como é ser, né, este cavaleiro, esta dama. Na verdade, o feminino de cavaleiro é Amazonas, né? Mas não pega bem, né? Parece meio grotesco, lembra lá, Amazonas, né? As Amazonas. Mas as nossas damas templárias, como é ser este cavaleiro e esta dama na igreja e no mundo? Quando a gente, quando a gente fala em leigos, né, no sentido comum da forma de pensar, a gente, no primeiro momento, tem a ideia que leigo é aquele que não entende nada, que não sabe ou que não tem domínio sobre determinadas situações. Essa é a concepção do mundo mesmo, a concepção secular sobre o que é o leigo em relação a estas situações. Quando a gente, por exemplo, vai tratar de um assunto de medicina, e eu não sei nada de medicina, eu digo, eu sou leigo no assunto. Se eu vou falar alguma coisa sobre no campo jurídico, e eu não sou advogado, normalmente a gente usa esse termo, né? Eu sou leigo no assunto. Leigo é sempre nesse sentido daquele que não entende. Porém, na visão eclesial, na visão da igreja, não é assim. Leigo não se trata daquele que não tem domínio dos assuntos ou que não sabe nada. Essa não é a visão da igreja, esta não é a concepção da igreja. Para a igreja, leigo é todo aquele que não faz parte do sacerdócio ministerial ou que não professou solenemente os votos religiosos de pobreza, castidade e obediência. Sendo assim, em outras palavras, né, leigo é todo aquele que não é padre e que também não é frei, ou freira, ou monge. Aquele que não é padre, não é frei, não é freira e não é monge, na linguagem da igreja, se enquadra como leigo. E se a gente fosse imaginar uma pirâmide, o leigo seria esta parte maior da pirâmide. Não porque está na base, mas é porque é em números a maior realidade da igreja. O maior número de fiéis da igreja é composta por leigos, homens e mulheres que não são padres, não são freis, não são freiras e nem monges, mas são homens e mulheres que, pelo batismo, no dia a dia, tentam responder o seu sim a Deus e alcançar a santidade no seu dia a dia, na sua missão cristã de todos os dias. E é importante a gente ter essa concepção de que leigo para a igreja não é quem não sabe nada. Pelo contrário, leigo é aquele que está envolvido em alguma coisa dentro da igreja. E isso é importante. Diferente do que o mundo pensa que leigo não sabe, para nós, os leigos precisam saber para quê? Para que estejam dentro, inseridos no mundo. E lá no mundo, ser de Deus, levar o ser de Deus ou ser a igreja lá no mundo. Aí a gente entra aqui no nosso slide. A missão dos leigos na igreja é fundamental para a evangelização e para a vivência da fé no mundo. Inspirados pelos ensinamentos templários, os leigos podem encontrar um caminho de compromisso profundo com a sua espiritualidade e com a missão cristã. E eu coloquei ali com os ensinamentos templários, em que sentido? No sentido que hoje
ser templário nos dias de hoje não é querer inventar a roda de novo. A gente não precisa inventar a roda e nem descobrir o fogo, porque ela já foi inventada e o fogo já foi descoberto. Ou seja, o que nós precisamos, nós como igreja, precisamos é descobrir quais são estes valores que os templários deixaram na história, quais são a vivência de valores que eles já deixaram, qual é o legado que eles deixaram. E a partir dali, então, deste exemplo de fé que os irmãos templários deixaram lá, seja na Idade Média, e aplicá-los no aqui e agora da nossa história. Não é inventar, para mim ser templário é isso, é aquilo, aquilo outro. Não, ser templário é buscar aquilo que eles viveram lá e de uma autoridade, com uma autonomia, viver no aqui e agora da nossa história. E aí, quando a gente lança o nosso olhar sobre a história, a gente vê esses homens que, no início, sim, eram monges, que começaram ali a sua vida monacal e que também foram guerreiros. Partindo daí, a gente contempla na história desses homens medievais, mas que eram monges e que também eram guerreiros, é saber conciliar na nossa história de hoje esta vida de oração, esta vida de sacramentos, esta vida de leitura bíblica, de comunhão com Deus, com a missão da batalha, que é vencer os desafios, vencer as batalhas do dia a dia, seja lá no seu serviço, seja na sua família, seja numa enfermidade que às vezes pode acontecer nas nossas casas, às vezes algumas dificuldades de relacionamento, às vezes até algumas inimizades, são batalhas essas que nós temos que travar todos os dias. Isso é inspirados pelos ensinamentos dos templários, como eles venceram através da oração e não abandonaram a espada durante a batalha, nós também hoje somos chamados a ter uma vida de oração e vencer os desafios do nosso dia a dia. Né? Nós não somos monges, não somos, mas somos inspirados pelo exemplo desses monges que eram cavaleiros. O papel da igreja, o papel dos leigos na igreja, são chamados a ser sal, luz e fermento. Essa passagem bíblica que nosso Senhor Jesus Cristo diz: Vós sois luz do mundo e sal da terra. O Concílio Vaticano II, ele aborda esta passagem bíblica e abre as portas, na verdade, a partir do Concílio Vaticano II, muita da realidade dos leigos de hoje, desse acesso que os leigos tiveram, essa autonomia na igreja, foi a partir do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II compreendeu que ser luz do mundo e sal da terra não é uma missão para somente, né, para padres, para freiras e monges, mas em especial Jesus se referia a todos aqueles que são batizados, que devem ser sal, luz e também fermento para a massa. Quando a gente olha assim essa realidade de ser sal, a primeira coisa que nos vem, né, quando fala sal, é no tempero do alimento, o temperar o alimento. Mas o sal, se a gente não compreender bem qual é o fundamento dele no temperar o alimento, a gente pode ter uma compreensão um pouco diferente da sua finalidade. O que realmente o sal faz quando ele entra em contato com o alimento? O sal não altera o sabor, desde que ele esteja em equilíbrio. O sal, uma vez colocado no alimento, mas com a virtude da temperança, ou seja, na medida certa, o sal realça o sabor do alimento que ali já está. Por exemplo, se eu vou preparar uma panela de arroz, vou preparar também uma panela de feijão, uma panela de carne e uma travessa de saladas, com o mesmo pote de sal, eu tempero todos estes alimentos.
mas nenhum deles ficará com sabor de sal. O arroz vai, com o sal, vai realçar o sabor que ele já tem. A mesma coisa o feijão. Quando o sal entra em contato, ele realça o sabor que o feijão tem. A carne e mesmo a salada, a verdura. Uma vez que entra em contato, se é um alface, eu sinto o sabor do alface. Se é um tomate, eu sinto o sabor do tomate. Ou seja, o sal, ele não deve prevalecer sobre os alimentos, porque senão se torna salmoura e se torna difícil de comer. Ele também não pode ser diminuído diante do alimento, porque senão se torna insosso e de nada valeu. As coisas perdem o seu sabor. O que o sal realmente faz é trazer à tona o sabor que o alimento já tem. Quando nosso Senhor Jesus Cristo mandou que nós todos, em especial os leigos, fossem sal para o mundo, é para que possa realçar o sabor que o mundo tem. E que sabor é esse? Que as pessoas possam experimentar no mundo o ser de Deus. Como é gostoso ser de Deus. Mas não é ser de Deus somente lá, quando eu estou na igreja, de joelhos e de mãos postas. Mas eu ser de Deus lá no meu ambiente de trabalho, é eu ser de Deus lá na minha família, é eu ser este sal, este ser de Deus, quando eu também estou numa fila de supermercado, quando eu estou sentado num banco esperando para ser atendido pelo médico no hospital, enfim, aonde eu estiver, eu devo ser este sal, aquele que realça o sabor suculento de estar naquele lugar. O leigo verdadeiramente de Deus não é aquele que fica murmurando, reclamando, rateando, blasfemando, nada tá bom, tudo tá ruim, tudo tá azedo, tudo. Não. O leigo que realmente busca ser de Deus é este sal, que agradece a Deus por onde está e no que está vivendo, porque ele sabe, de fato, realçar o que há de melhor ali naquele lugar. Isso é um desafio. Isso é um desafio tremendo. E como é que a gente consegue ser este sal? Olhe para os nossos irmãos templários lá da Idade Média. A Idade Média foi muito difícil. Não sei se hoje a gente conseguiria, se voltasse no tempo, conseguiria viver o que aqueles homens viveram, porque não era fácil. Quando a gente vê os escritos, a gente lê a história, fala assim, meu Deus do céu, eu acho que eu já tinha morrido nos meus primeiros anos de idade, né? Porque eu sou bronquítico, eu não ia conseguir fazer inalação, não ia ter bombinha, era muito difícil. E como é que eles conseguiram enfrentar aquela realidade difícil? Com a oração em primeiro lugar. Em primeiro lugar, para que a gente possa ser um leigo que realça o sabor das coisas, sabe ser um sal bem temperado, tenha uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, ou você se tornará uma salmoura, ou você se tornará insosso. Para que você seja um sal temperado, ou seja, equilibrado, precisa ter uma vida de oração. E a segunda forma que os nossos irmãos templários nos ensinaram com perfeição: não abandone a luta. Não abandone a luta. Não baixe a sua espada. Não guarde a sua espada na bainha. Pelo contrário, erga a sua espada e grite: Deus vult! A glória não é para nós, mas a gente enfrenta essas batalhas pela glória de Deus e para a glória do nome de Deus. Quando a gente toma consciência disso, que aquilo que a gente enfrenta não é para o nosso próprio ego, mas é por amor a Deus e para a glória dele, as coisas se tornam muito mais saborosas. Olha que coisa interessante, ainda na realidade do sal. O sal é aquele que conserva, né? Naquela época que as pessoas não tinham geladeira,
passava o sal, né, em cima do alimento. Por quê? Porque o sal retira o líquido, a água do alimento. E retirando a água do alimento, o alimento fica conservado. É isso que a gente precisa ser sal neste mundo, neste aspecto, conservar aquilo que há de melhor. A gente precisa conservar aquilo que há de bom. E nesse ponto, não é admissível que um guerreiro templário, um irmão templário, fique disseminando fofoca, intriga, desavença, aí sei lá o que mais tanto que o diabo inventa para amarrar a gente. Nós não podemos ser esses porta-vozes do maligno. Pelo contrário, precisamos ser sal, aquele que mata as bactérias, que mata todo tipo de fungo e conserva aquilo que é bom. E isso a gente aprende sendo sal. E como que a gente põe em prática? Olha como que os nossos irmãos templários viveram naquela época, vivendo em oração e não abandonando a luta. Outra coisa importante que nosso Senhor Jesus Cristo, ele complementa o sal também com a luz. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo, porque ele sabia que este mundo jaz em trevas. O mundo, como diz a própria Sagrada Escritura, jaz do maligno. E o que é que o maligno faz? Ele vem para roubar, matar, confundir. Ele quer destruir. Como que a gente dissipa as trevas? Acendendo a luz. São Francisco de Assis, ele dizia: para você dissipar as trevas mais densas, basta que acenda uma luz. A chama, por mais que seja a chama de uma vela, dissipará as trevas. Agora imagina, nós sendo luz neste mundo escuro, aquilo que seria tenebroso passa a ser um encanto para os olhos. Quando a gente sai à noite, quem vive no sítio costuma, né, experimentar isso com mais frequência. Mas quando a gente sai à noite, no sítio, numa noite escura, densa, que a gente não tem nenhum outro foco de luz artificial, e a gente olha para o céu e a gente contempla aquele céu estrelado. E olha que interessante, quanto mais escuro a gente estiver aqui na Terra, mais nós vamos enxergar as constelações celestes, o brilho das estrelas sobre nossas cabeças. Ser luz do mundo é justamente isso. Ser estas estrelas que brilham no meio deste manto negro do mundo. Aqueles que estão perdidos, desorientados, precisam olhar para nós e ver em nós este foco de luz. Não para que as pessoas nos sigam, mas assim como esta lua que reflete a luz do sol e deixa a noite clara, nós também, refletindo esta luz de Deus, conseguimos levar essa claridade para os nossos irmãos que estão nas trevas. A luz, este foco, chama a atenção daqueles que estão na escuridão. Só que tem um detalhe. O que é que a luz faz? Qual a finalidade da luz? A luz realça a cor e a forma. Tem um ditado que diz que no escuro todo gato é pardo. Ou seja, a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra no escuro. Num quarto escuro, nós vamos tateando, apalpando, para ver se a gente consegue identificar as formas. E conforme é o nosso toque, nós vamos criando uma imagem em nossa mente, mas não necessariamente que ela irá corresponder de fato com aquilo que o objeto é. Para que a gente possa ter clareza de qual é o objeto e como ele é, a gente precisa acender a luz. Assim é o cristão. O cristão não deforma ninguém. E o cristão não tenta fazer com que o outro seja diferente, mas com a luz que vem de Deus, com a luz que vem do Cristo, o cristão realça o colorido que há no outro e a forma que há no outro. Ou seja,
faz manifestar este Deus que habita no outro. Isto é ser luz, não é tentar adivinhar quem é o nosso próximo, mas é a partir deste encontro com o próximo fazer com que o nosso próximo também venha para a luz e consiga perceber a beleza deste Deus que habita dentro dele. Isto é ser luz neste mundo tão envolto em trevas. Eu aí vou falar bem a verdade que, né, não sei qual é a realidade, né, de cada um dos irmãos aí, a cidade. Mas como o mundo está paganizado, como o mundo está perdido, parece cruel falar isso, e no fundo talvez seja uma crueldade da minha parte, mas os nossos irmãos, nossas irmãs, que um dia foram católicos, que receberam o batismo, hoje, tanto fez como tanto faz ser católico ou não. Sabe, é umas coisas loucas que vem acontecendo no decorrer da história da humanidade, e a gente vem vivendo uma, sei lá, uma perversão de valores, uma quebra de valores inexplicável. As pessoas estão perdidas, de fato. As trevas envolveram a muitos e nós precisamos lutar contra estas trevas e dissipá-las, sendo luz para os nossos irmãos. E fermento é aquele que faz a massa crescer, só que ninguém sabe onde é que ele está. E mais, quando a gente saboreia, se o fermento for bom, nós não sentimos o gosto do fermento. A gente só sente o gosto do fermento quando o fermento é ruim. Se o fermento for bom, a gente sente a leveza da massa. A massa cresceu, mas o fermento não chamou atenção para si. Sabemos que ele está ali, sabemos que ele fez o seu papel e fez bem feito, porque a gente sente a leveza da massa. E de fato, nós cristãos devemos ser assim, este fermento que faz o bem crescer, o bem se propagar, o nome de Deus ir para frente, mas não atraímos para nós a atenção. As pessoas vão sentir prazer de estar na nossa presença, não para escutar o que eu falo, ou a minha vida, ou a minha história, mas as pessoas querem ouvir o que Deus fala, o qual é a história do Cristo, o que é que está oculto nos evangelhos, o que é que a palavra de Deus nos ensina. As pessoas querem estar conosco para experimentar este Deus que habita em nós. Tudo isso para dizer que o cristão precisa ser sal, luz e fermento. Os templários, eles eram conhecidos por sua disciplina, sua devoção e compromisso. Os irmãos, como é que tá os slides? Funcionou? Meu Deus. Irmão, tá no segundo slide. Eu mudei agora, acho que daqui a pouco ele vai pular então. Eu já mudei aqui o slide. Mas tá dando para acompanhar? Sim, Tranquilo. sim, tranquilo. Os templários, eles eram conhecidos por sua disciplina, devoção e compromisso com a fé. Alguns princípios, né, que podem inspirar os leigos incluem a vida de oração e devoção. Assim como os templários tinham uma rotina espiritual intensa, os leigos podem fortalecer a sua vida de oração e participação nos sacramentos. E precisa, né? Eu coloquei aqui pode, mas pensando agora, precisa, né, ter esta vida de oração e a participação nos sacramentos. Mas não é só isso. Não é ter uma vida na igreja, sair para fora da igreja, o que aconteceu lá dentro fica lá dentro, e agora minha vida cuido eu. Não. Precisa ter uma vida de serviço e caridade. Os templários protegiam os peregrinos e ajudavam os necessitados. Os leigos podem viver essa missão por meio do serviço aos mais vulneráveis. A gente sabe, né, da iniciativa da SOT em relação ao arrecadamento, né, dos mantimentos para as famílias necessitadas, para aqueles que mais precisam. E isso é muito bom. Só que vamos ser francos.
eu, como templário, não posso ficar esperando só pela sorte fazer isso. Eu devo ajudar sim a sorte, mas eu também, como pessoa, como cristão, preciso fazer alguma coisa. Preciso ir ao encontro dos mais necessitados. Eu tinha pensado, mas aí, a hora que já estava para começar a live, eu esqueci de buscar. Mas aqui em Borrasópolis, que é a cidade onde eu moro, nós temos também um grupo. Nós chamamos esse grupo de Glorian Day. Glorian Day. Baseados também nos ensinamentos da Cavalaria Templária, a gente tenta viver, né, no dia a dia, algumas, alguns valores, né, que a gente precisa vivenciar. E eu desenvolvi aqui para o nosso grupo, para a Glorian Day, chamado Missão Diária. Missão Diária. É um cubo de madeira, e cada face desse cubo possui uma prática que você precisará desenvolver no decorrer desse dia. Então, cada um dos irmãos e das irmãs recebe um cubo desse. Numa das, para a gente poder ter uma ideia de como é que funciona esse cubo. Todo dia pela manhã, a gente precisa rolar esse cubo. Cada um na sua casa rola esse cubo. Uma das faces desse cubo está: visitar o Santíssimo Sacramento pelo menos 10 minutos. Ou seja, se cair essa face do cubo, no decorrer do dia de hoje, eu vou retirar 10 minutos para ir adorar Jesus. Outra face do dado, do cubo, está lá assim: visitar um doente ou um idoso. Também, no decorrer do dia de hoje, ou eu vou literalmente à casa de um enfermo ou de uma pessoa idosa, ou vou fazer uma ligação, vou mandar uma mensagem para aqueles que estão enfermos, que eu conheço e que talvez faz tempo que eu não visito, ou para um doente, que às vezes é da minha própria família, mas eu não tenho contato, né, assim, frequentemente, para que eu possa ser instigado a ir ver ou este doente ou este idoso. A outra face do cubo diz assim: não falar mal de outra pessoa para alguém. No fundo, é para não fazer fofoca. Então, no decorrer do dia de hoje, eu vou policiar a minha língua para que eu não fique falando da vida dos outros ou participando de rodas de fofoca. Enfim, as 8 faces deste dado a gente chama de missão diária. Naquele dia eu terei esta missão para poder cumprir, como se fosse esta vida de intensa rotina, né, que os templários possuíam ali, de rígida, né, essa vida assim intensa, que a gente também possa, com essa vida baseado nos templários, ter essa atitude prática e também de compromisso, de disciplina, se disciplinando no dia a dia e pôr alguma coisa em prática, fazer algo para os nossos irmãos. Também temos movimentos ali, ações que a gente junta todo mundo para fazer alguma coisa. Neste sábado agora, nós vamos visitar o asilo que tem na cidade aqui vizinha, Caloré. Estamos arrecadando agasalhos, mantas, cobertores e vamos levar para os idosos. São 40 e poucos idosos ali no asilo em Caloré. E vamos fazer esta visita e vamos levar a eles. O serviço e a caridade. Nós precisamos desenvolver isso todos os dias. Por isso a missão diária. Precisamos colocar em prática da nossa vida. Isto é ser templário nos dias de hoje. E a defesa da fé. E isso é importante. Embora os tempos sejam difíceis, os leigos podem e devem defender a fé, principalmente por meio do testemunho cristão e da evangelização. O templário precisa conhecer a sua própria fé. Um templário que não conhece a fé não vai fazer uma boa apologia, né, apologética, que é a defesa da fé.
Conhecer a fé para dar as razões e os fundamentos da própria fé. E quando eu digo conhecer a fé, eu não me refiro aqui ao que o padre da minha paróquia falou, sei lá, a coordenadora da catequese da minha diocese explicou. Não, é conhecer a fé na sua raiz. É pegar o que os documentos da igreja falam, o que a Sagrada Escritura fala, o que o catecismo da igreja fala. É conhecer a fé pelas suas fontes primárias, pelo seu magistério. Não ficar assim, que aquele ou aquele falou, mas tá, ele falou, eu vou confrontar com aquilo que o magistério me ensina, que está na onde? Na Sagrada Escritura, nos documentos da igreja, no nosso no catecismo da Igreja Católica, não ficar somente nos discursos, porque infelizmente, meus irmãos, hoje, dentro da Igreja Católica, nós temos que lutar para ser católico. Infelizmente, chegamos a esse ponto. Nós, católicos, dentro da igreja, estamos tendo de lutar para ser católico. Por quê? Porque apareceu tantas narrativas, tantos discursos a respeito da fé, que a gente fica se perguntando, tá, qual é a verdadeira fé? Por isso que a gente não pode ficar somente nos discursos, nas apologias, nas ideologias, principalmente essas, né? Jogar fora. Mas a gente precisa ir à fonte. O que é que o magistério da igreja, nesses 2000 anos, ensinou e defende? É isso que eu, como cavaleiro, como dama templários, vou defender. Para que eu possa defender, eu preciso conhecer. Claro, existe também bons formadores que buscam ensinar a ortodoxia católica, a fé correta. E estes nós precisamos também ajudá-los, a defendê-los. Às vezes a gente vê grandes baluartes, né, da nossa fé hoje sendo difamados, sendo ridicularizados por outros que buscam ideologias. Nós, como templários, precisamos defender também a honra desses nossos irmãos que estão ali dando a cara a tapa para ensinar a reta doutrina católica. Isso a gente precisa também ter esta coragem e esta autonomia de defender aqueles que defendem a fé católica. A cavalaria cristã, nos tempos atuais, não se trata mais de espadas e armaduras, mas sim de viver com coragem, honra e fé em meio aos desafios modernos. Inspirada nos antigos códigos medievais, ela foi reinterpretada para guiar atitudes e valores cristãos no cotidiano. Por exemplo, quais são essas atitudes, esses valores que os templários nos deixaram? Honra e integridade. Quando fala em cavalaria, a primeira coisa que vem, pelo menos na minha mente, né? Honra. Viver com honra, honradez. Agir com retidão. Manter a palavra. Não é ter, eu falei, daqui a pouco eu volto atrás. Mantenha a sua palavra. Tenha honra no que você diz. Portanto, não diga movido pelas paixões, mas diga movido pelo Espírito Santo, para que depois você não tenha que se arrepender e ficar se retratando. Então, diga com a caridade, com a autoridade de Deus. Manter a palavra, ser exemplo de caráter, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é ter honra e integridade. Agir com retidão. Não sei como que é a vida de cada um dos irmãos, mas preciso falar, né? Cuidado com as inimizades, cuidado com as desavenças, com o vizinho difícil de lidar, cuidado com isso. Cuidado com você ficar comprando, devendo e não pagando. Isto não é viver com honradez,
não é viver com integridade. O cavaleiro, a dama, melhor, o cristão precisa ter honra e integridade, saber pedir desculpas, se fez, contraiu alguma dívida, se esforçar para pagá-las em dia. Se não está conseguindo, o diálogo precisa ser restabelecido. Busque a pessoa, converse com a pessoa, peça a Deus uma solução, mas nunca dê o passo maior que a perna. E isso tudo é armadilha que Satanás nos amarra para a gente poder cair, para que a gente perca a nossa honra, perca a nossa integridade. Ele quer nos desmoralizar neste mundo, para que as trevas, que aquela hora falei, também nos engula e nós deixemos de ser luz e passemos a compactuar com as trevas, nos perdendo nessas trevas deste mundo. Precisamos viver com honra, com integridade. Por isso, repito, cuidado com as inimizades. Cuidado com as inimizades. As pessoas não precisam de muito motivo para ir nos difamando, não. Poucos motivos já basta para as pessoas nos desmoralizar na sociedade. Então, cuidado com isso, cuidado. E se a gente ouviu alguém desmoralizando o outro, não entre no discurso. Fique em silêncio, se retire. Se você sabe da causa, peça a Deus o discernimento e a sabedoria, se convém ou não você se manifestar. Todo caso, guarde as tuas palavras e faça como Nossa Senhora, guarde no coração e se ponha a rezar. São Maximiliano Maria Kolbe, se não me engano, foi São Maximiliano Maria Kolbe que dizia que no muito falar não faltará pecados. E de fato, aqueles que falam muito, falam pelo cotovelo, acabam falando coisas erradas, ou seja, acaba caindo no pecado da própria língua. No muito falar não faltará pecados. Portanto, ouviu algum discurso estranho, algo esquisito, não se envolva com aquilo. Saia de perto, se retire e mantenha sua honra, mantenha sua integridade. Segundo valor, lealdade a Cristo. Viver os ensinamentos de Jesus com devoção e constância, colocando a fé acima das conveniências sociais. Bom, acredito que não é o nosso caso aqui, mas nós conhecemos muitas pessoas, muitos irmãos que se dizem ser católicos, mas se tiver uma festa na Coamo e um evento da igreja, uma missa, pois ele deixa de ir à missa para ir no evento da Coamo, ou da Cocari, enfim, ou de qualquer outra situação, porque os atrativos do mundo acabam sendo mais importante. Cuidado, a gente precisa ter uma lista de prioridades na nossa vida. Quais são as prioridades da nossa vida? E essa escala de valores, ela não pode ser alterada, não pode de jeito algum ser trocada, invertida. No nosso grupo aqui da Glorian Day, nós também temos uma escala de valores. Nessa escala de valores são as que a gente chama a escala de prioridades. Primeira prioridade vem Deus. A primeira prioridade é Deus. Então, tudo aquilo que me envolve em relação a Deus, as outras coisas ficam em segundo plano, vem depois. A segunda prioridade, Deus. A segunda prioridade, família. E aí a gente tem que entender bem o que é família. Família. Para nós, família é aqueles que dividem o mesmo teto, aqueles que convivem nas mesmas paredes. Isto é família. Porque no último tópico nosso é sociedade. Por isso que a gente tem que entender bem o que que é família e o que que é sociedade. Aqueles que convivem conosco é família. Neste quadro, Deus, família.
entra também o meu trabalho, o meu serviço, o meu emprego. Eu preciso corresponder com o meu serviço, preciso corresponder e louvar a Deus pelo meu trabalho, porque é dele que vem o sustento para a minha família. Então, tudo aquilo que é referente, se mora comigo, pai, mãe, irmãos, isto é família. Se na minha casa mora comigo, no caso, né, esposa ou esposo e filhos, isto é família. Se neste ambiente familiar mora comigo também meu sogro ou minha sogra porque é idoso, ou meu avô ou minha avó porque é idosos, isso também entra como família. Dividir o mesmo teto, estar no mesmo ambiente de paredes, isto é família. Porque senão a gente começa a confundir o que é família com o que é sociedade. Recapitulando, Deus, família, aí vem a irmandade, né, o nosso grupo Glória and Day, a irmandade, o compromisso com as reuniões, o compromisso com as orações, com a missão diária, enfim, a irmandade e por último vem a sociedade. O que é sociedade? Tudo aquilo que não é família, não é irmandade e que não for Deus. Tudo aquilo que não se enquadra nos outros. Aí entra amigos, parentes. É inadmissível a gente deixar de ir a uma missa porque eu vou no aniversário de uma afilhada de um primo do não sei quem. Ah, porque ele quer muito que eu vá. Isso é inadmissível. Inadmissível eu deixar, no caso aqui do nosso caso da SOT, uma reunião da SOT, algo referente à SOT, porque eu tinha que ir para uma festa de aniversário de não sei quem. Não convém para nós, como cristãos, católicos, e queremos viver os valores templários, não nos convém. Convém talvez a outros, mas a nós que dispusemos livremente o nosso sim a Deus no modelo dos cavaleiros templários, para nós precisamos sim fazer este esforço. É para nós que Deus pediu este esforço. Então, se Deus nos pede este esforço, não é para o outro, é para que eu e você, para que nós possamos viver no dia a dia e não alterar este grau de importância. Pois bem, o terceiro ponto de virtudes, compaixão e, compaixão e serviço, ajudar os necessitados, perdoar os ofensores, promover a justiça com amor e empatia. Mais um tópico: coragem espiritual. Enfrentar as dificuldades da vida com fé inabalável, confiando na orientação divina, saber defender a fé. O outro, sacrifício e generosidade, mais uma virtude que precisamos viver. Oferecer tempo, recursos e energia para o bem do próximo, sem esperar recompensa. Isso entra como sacrifício e generosidade. Um outro tópico de virtude, pureza de intenção, pureza no coração, combater o egoísmo, buscar a santidade através da renúncia e da disciplina espiritual. Defesa da verdade. E voltamos aqui no ser luz do mundo, enfrentando as ideologias que negam a dignidade humana, os valores cristãos e até mesmo a fé cristã. Tem umas ideologias esquisitas aí. Precisamos defender a verdade. O leigo, os leigos têm um papel essencial na transformação do mundo. Segundo a Constituição Lumen Gentium, eles são chamados a ordenar todas as coisas quando diz temporais. Segundo a Deus, temporal não significa um tempo chuvoso, mas significa o tempo mesmo do dia a dia, o trabalho, escola, enfim, faculdade, casa,
marido, esposa, filhos, enfim, isso são as coisas temporais. Isso significa que deve atuar com ética e valores cristãos em sua profissão, também na política e na cultura. Precisa ser cristão. Na onde? Lá no mundo, na sua profissão, na política, na cultura. É ser, segundo a Lumen Gentium, lá nas coisas temporais, ser de Deus, transformar o mundo. Para viver essa missão inspirada nos templários, os leigos podem, não é que deva, mas pode, participar ativamente da vida paroquial, que é se engajar nos grupos de oração, catequese, sei lá, apostolado da oração, nossa, com tanta coisa, ser ministro, ser também um bom cavaleiro templário. Outro ponto, como que eu consigo ser leigo lá no mundo? Testemunhar a fé no cotidiano, ser exemplo de honestidade, justiça e amor ao próximo. Buscar formação espiritual, estudar a doutrina da igreja, aprofundar na história dos templários, se aprofundar também na história da igreja e aplicar o ensinamento dos irmãos templários na vida de hoje, que é o que a gente está tentando fazer também um pouco hoje aqui. Uma coisa importantíssima: os leigos precisam ter um diretor espiritual. Eu tenho meu diretor espiritual, Padre Rafael Rabelo, é meu diretor espiritual. Precisamos ter um diretor espiritual. O meu confessor é outro, é o Padre Alex. Precisamos ter um diretor espiritual, precisamos ter um confessor. É que eu provoco cada irmã da sorte. Você tem o seu diretor espiritual? Você tem o seu confessor? Precisa ter, para que as suas angústias, as suas dificuldades, as suas aflições no âmbito espiritual, você consiga partilhar e ter alguém que te oriente nisso. Importante ter. Todos nós, desde os leigos até o Papa, necessitamos ter um diretor espiritual e um confessor. E é bom que seja figuras diferentes, para que não se misture as coisas. Porque já aconteceu, eu tenho essa experiência própria, aonde o meu confessor também era o meu diretor espiritual. Não deu muito certo comigo. Por quê? Porque durante a confissão se tornava uma direção espiritual. E aí virava aquela bagunça. E eu vi que eu não estava progredindo, né? Eu precisei, eu particularmente precisei diferenciar, separar as coisas. E ter em mente que quando eu estou na direção espiritual, é direção espiritual. Quando eu estou na confissão, eu estou buscando o sacramento da reconciliação. Não estou fazendo direção espiritual. Se um pecado, por exemplo, acontece, né, que um pecado recorrente na confissão, opa, eu levo isso para o meu diretor espiritual. Eu falo assim, ó, eu confessei esse pecado mais de uma vez, eu tô caindo, né, sei lá, recorrente esse pecado. Como é que eu faço para me livrar dele? O que que eu tenho que fazer? Por isso que é importante a gente fazer essa distinção, mas que também não fique mudando a cada tempo, a cada semestre, a cada mês. Ah, hoje é um, mês que vem é outro. Não, que você possa ter a mesma, né, o mesmo diretor e o mesmo confessor, para que eles possam ir avaliando também o seu progresso espiritual. Isso é importante. Retornando aqui, a vocação própria dos leigos é procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais do dia a dia e ordenando-as segundo Deus. Está na Lumen Gentium 31. Os leigos são chamados a tornar a igreja presente e ativa naqueles lugares e circunstâncias em que só por meio deles
a igreja pode ser o sal da terra. Lumen Gentium, número 33. Aqui é importante a gente ressaltar uma situação. Talvez a gente já tenha ouvido aquela história de que o padre ficou embriagado ou ficou dependente de bebida alcoólica. Por que que o padre começou a ficar alcoólatra? Ah, porque ele ia lá no bar para converter o pessoal que estava no bar. Vocês já ouviram essas histórias esdrúxulas? E de fato, se o padre começa a ir para o bar, ele vai virar um alcoólatra? Vai sim. Porque a missão do padre não é ir para boca de boteco converter botequeiro. Não é. Deus não chamou o padre para ir na boca de boteco. Ele chamou o padre para ministrar os mistérios de Deus, os sacramentos. Ele chamou o padre para ser pastor de um rebanho. Então, como é que faz? Deixa que todo mundo morra? Olha, o gato vai derrubar minha garrafa. Não, vai derrubar minha garrafa de café. Como é que faz? Deixa que todo mundo morra? Não. Existe uma figura específica para ir a estes lugares ao qual os sacerdotes, os monges não devem ir. Quem são esses? Os leigos. Os leigos são chamados. Então a gente vai ter que ir na boca de boteco? Bom, se for a sua missão ser sal do mundo, sal da terra e luz do mundo lá, que assim seja. Que você comece a converter os de dentro da sua casa, para que eles comecem a parar de ir nas bocas de boteco. E quem sabe, ele se convertendo, converta outro e a outro e a outro, e assim, em a grande massa, todos vão ter contato com esse Deus. Na onde mais? Nos campos, eu não gosto de falar de política, mas de fato os documentos também apresentam isso. No campo da política, coisa horrível, coisa feia, é padre politiqueiro, coisa horrorosa. Isso é um horror. Isso é uma doença na igreja que tem que ser extirpada. Padre, você não foi chamado para Deus, por Deus, para ser politiqueiro. Sai daí. Aí não é o teu lugar. Quem é que deve estar ali? Os nossos irmãos leigos que são capacitados para isso, capacitados para que não se corrompam, para que também não percam a salvação da própria alma. Mas os leigos, sim, são chamados a estarem engajados na política, aqueles que são capacitados. Por isso que eu repito, todos os leigos, todos nós precisamos ter diretor espiritual, para que a gente não se corrompa pelo meio, para que o nosso fermento não se estrague na massa, mas que a gente possa fazer a diferença lá. O leigo, se você tem vocação para estar no campo político, primeiro lugar, Deus lhe pôs neste mundo para ser santo. E se Deus permitiu que o seu coração gostasse de política, é para que você seja santo lá, naquele ambiente, e santifique aquele local. A política hoje está uma vergonha, não é? Desacreditada por todo mundo. Ninguém quer se envolver com isso, porque está desacreditada. Mas não só a política, todos os lugares da face dessa terra ali, onde tem pessoas há misérias. E nós somos chamados, os leigos são chamados a ser esse diferencial. Não é para ser mais um, é para ser o diferencial lá naquele campo. E eu sei que não é legal e também não é gostoso. É terrível. Eu mesmo não tenho vocação para ficar envolvido naquilo. Não é à toa que Deus me chamou para o sacerdócio. E louvo e bendigo a Deus por isso. Mas se você também não sente chamado a ser, tá engajado na política, mas que você tenha o bom senso na hora de votar, que tenha o bom senso, discernimento, a iluminação de Deus na hora de escolher o seu candidato, para que você escolha também aquele que será luz do mundo e sal da terra, lá naquele ambiente terrível. Voltando ali, Christis Fidelis Laici, de São João Paulo II, de 1988, nos diz assim: os fiéis leigos
são chamados por Deus a contribuir para a santificação do mundo, como que dentro dele a maneira de fermento. Está no número 15 do Christis Fidelis. A vocação dos fiéis leigos à santidade é inseparável da sua missão. Todos são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Olha que lindo isso. Está no número 16 da Christus Fidelis. O documento 105 da CNBB de 2016 diz assim: o laicato, né, os leigos como um todo, é um verdadeiro sujeito eclesial. Número um. O que significa isso? Porque às vezes a gente pensa que igreja é padre e freira, monge, acabou. Sujeito eclesial. Ah, não, isso aí deixa para os padres fazer. Negativo. Não, não, não. No número um do documento 105 da CNBB de 2016, apresenta que o laicato como um todo é um verdadeiro sujeito eclesial, um verdadeiro sujeito da igreja. Também faz parte da missão da igreja, o leigo. A vocação própria dos leigos é administrar e ordenar as coisas temporais do dia a dia em busca do reino de Deus. São chamados por Deus a serem fermento de santificação no seio do mundo. É lá no meio do mundo mesmo. Está no número 5 do documento 105 da CNBB. A evangelização do continente não pode realizar-se sem a colaboração dos fiéis leigos. Hão de ser parte ativa e criativa na elaboração e execução dos projetos pastorais. Número 86 do documento 105 da CNBB. Ser leigo e templário hoje, nos dias atuais, não significa reviver batalhas medievais, né? Matar dragão, enfim, mas sim encarar os valores espirituais, morais, sociais que os antigos cavaleiros templários defendiam: fé, justiça, coragem, caridade, serviço ao próximo, honra. Viver com honra e propósito é o que significa ser templário moderno, colocando a fé cristã no centro da vida, defender os valores do evangelho em meio às injustiças do mundo atual, servir a comunidade, especialmente os mais vulneráveis, com humildade e generosidade, buscar a verdade e a sabedoria, combatendo a ignorância, o egoísmo, praticar as virtudes templárias como a fé, esperança, caridade, justiça, prudência, fortaleza, temperança. Enfim, a guerra santa dos templários medievais hoje se transforma em luta contra tudo que afasta o ser humano da dimensão espiritual e divina. Essa é a nossa guerra santa hoje. O que é que impede as pessoas de chegar à Terra Santa, à Nova Jerusalém? Afinal de contas, os templários são monges e guerreiros que defendiam os peregrinos até a Terra Santa. E hoje, quais são os assaltos que as almas estão tendo em busca dessa Jerusalém celeste? É nosso dever como templário defender essas almas, proteger essas almas, acudir essas almas, espaventar com o maligno, espaventar com tudo aquilo que tenta impedir as almas de chegar a esta Jerusalém celeste, a santificação. Ser templário é viver uma cruzada interior e social, promovendo a dignidade, a liberdade e a fé. A gente tem que tomar cuidado com esses né, termos social, e aqui eu não tenho nada a ver com a teologia da libertação, que eu detesto ela. O próprio Papa Bento XVI já se manifestou contra, São João Paulo II também se manifestou contra,
E mais, Nossa Senhora veio do céu para falar que aquilo lá não presta, quem sou eu para falar que é ao contrário, né? Mas aqui a gente entende social como a sociedade como um todo, os nossos irmãos e irmãs que estão perdidos nesse mundo, que vive uma vida desregrada no pecado, e também a nossa humanidade. Numa reflexão do padre Paulo Ricardo, ele fez um seguinte questionamento: aonde está a a fronteira, o limite da igreja, aonde que a igreja começa e onde que a igreja termina. E aí é curioso, né, se perguntar isso. E o padre Paulo Ricardo ele explicava que a fronteira da igreja, o limite da igreja está em cada um de nós. Quando eu faço obras que é própria da igreja, estou dentro da igreja. Quando eu faço atitudes pecaminosas, estou fora da igreja. O limite aonde a igreja começa e termina está dentro de cada um de nós. Se faço coisas da igreja, sou da igreja. Se faço coisas que é contrária a Deus, já não sou mais da igreja. Isso é importante. O limite está em nós. Mais do que títulos ou vestes dentro da cavalaria, e humanamente falando, a gente gosta dessas coisas, né? Adereços, panos, né? Enfim, mas isso não é o importante. O verdadeiro templário é reconhecido pela coerência entre fé e ação. Aquilo que eu rezo é aquilo que eu vivo, e aquilo que eu vivo é aquilo que eu rezo. Precisa ter este equilíbrio entre a minha fé e a minha atitude. Caso contrário, eu não sou um bom templário. Ministérios leigos instituídos pela Igreja Católica. E a Igreja reconhece que os leigos, pelo batismo, participam do sacerdócio comum dos fiéis e têm uma missão própria no mundo. Nos últimos anos, especialmente com o impulso do Concílio Vaticano II e do Papa Francisco também, alguns ministérios leigos foram oficialmente instituídos para fortalecer essa participação. Não sei se vocês estão enxergando o quadro, mas enfim, os ministérios têm de leitor. Foi instituído pelo Papa Paulo VI em 1972, ampliado agora também pelo Papa Francisco em 2011. E a função é proclamar a palavra de Deus nas celebrações litúrgicas. Outro ministério instituído, acólito, também instituído pelo Papa Paulo VI em 1972, ampliado também pelo Papa Francisco em 2021. E qual que é a função principal do acólito? Auxiliar o sacerdote, o diácono no altar, especialmente na Eucaristia. Detalhe: leitor e acólito aqui, não estou me referenciando àquela pessoa que faz leitura na missa e aquele coroinha que está lá ajudando o padre. Estou falando de ministérios instituídos de acordo com o direito canônico, é todo aquele que recebeu uma autoridade pela igreja. Para quê? Para exercer em nome da igreja. Isso é um ministério instituído. Leitor. Quando um leitor instituído, ele proclama em nome da igreja a palavra de Deus. O acólito, ele oficializa as celebrações litúrgicas, auxiliando o sacerdote ou diácono. Em nome de quem? Em nome da igreja. São ministérios instituídos. E agora a gente tem, por último, né, pela carta Antico Ministério do Papa Francisco, de 2021, o Ministério dos Catequistas, que agora deixou de ser um serviço e passou a ser um ministério instituído. Qual é a função principal? Ensinar e transmitir a fé, especialmente na iniciação cristã. Enfim, os ministérios de leitor e acólito eram reservados somente para os homens, mas a partir então da carta apostólica Spiritus Domini, o Papa Francisco abriu esses ministérios para homens e mulheres. Então, não somente aqueles que buscam sacerdócio. O ministério de catequista foi instituído como um serviço estável e reconhecido, com formação adequada e o rito litúrgico próprio. E agora cabe a cada diocese colocar isso em prática. Esses ministérios
são laicais e não para os ordenados, ou seja, não confere ordenação sacerdotal, mas são serviços públicos e oficiais da igreja. Existem outros serviços, como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ministro da Palavra, animador de comunidade, coordenador de pastoral e movimento, ministro da Caridade e, enfim, tantos outros serviços que estão dentro da igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é ser ministro leigo, ou seja, um serviço leigo e cavaleiro, dama templária nos dias de hoje. Por meu tamanho, acho que eu já falei demais, né? Já é 9h15, 9h16. Misericórdia e piedade ao Senhor. Mas agradeço, né, a atenção, agradeço também a colaboração de cada um dos irmãos. Não sei se o irmão Luiz Heleno está por aí, a Karen. Fico aqui, Assim, então, à disposição para o nosso bate-papo. se algum irmão, eu vi que o nosso irmão Padre Valdo está acompanhando aí, eu peço a ele que fique até o final, dar uma bênção final para a gente, né? Queria mais uma vez agradecer, né, ao irmão Maicon, né, nosso ex-frei, né, É que isso agora aí. é no seminário, né, no rumo ao sacerdócio. Excelente apresentação, irmão, contribuiu demais para a nossa formação, né? Muito bom, o irmão Sandro conseguiu gravar, né? A gente vai estar disponibilizando no YouTube para os irmãos depois poder assistir, quem não pôde estar presente, né? E você iniciou muito bem, né? Falando que nós, como templários, hoje a gente não precisa ficar inventando a roda e o fogo, né? Já foi inventado, né? Esses dias para trás agora eu estava atualizando o nosso site, eu estava fazendo uma pesquisa um pouco mais aprofundado na internet. Hoje, nós temos mais de 1.700 grupos templários no mundo, né, dentro de Nossa, movimentos, grupos e associações. Então, assim, a gente vê que tem muita gente inventando roda, né, que já está saindo do verdadeiro propósito, né? Então, a verdade. gente não tem que inventar isso, a gente tem que seguir, né, o que é o propósito inicial, né? O que é o propósito inicial que você começou falando, né? No meio da sua apresentação, você chamou atenção para o nosso chamado, né? De ser sal para a terra e luz para o mundo, e terminou falando da nossa missão, que era o nosso chamado inicial, né? Que era o quê? O chamado inicial, ser os peregrinos, os defensores dos peregrinos. E hoje, né, nós somos os templários contemporâneos, né? Os defensores das almas que peregrinam, né? Que aspiram a Jerusalém Celeste. E a gente tem que começar a defender a nossa própria alma através dos valores, né? Então, a gente É tem que ser o verdade. primeiro, né? Que é a honra e a coerência, né? Da nossa oração, do que a gente fala e o que a gente vive, o que a gente faz, né? Então, assim, foi maravilhoso, perfeito, né? Mais uma vez, muito obrigado. Algum irmão Eu levantou a mão agradeço. aqui, deixa eu ver. Se alguém tem alguma dúvida, o irmão Saldanha, pode falar? Levantou a mão. Pode abrir o microfone, fazer a pergunta. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço aí a oportunidade de participar dessa reunião primária, né? Pelo menos para minha pessoa, e fiquei muito feliz com a explanação do palestrante, né? E a sua sabedoria exposta. Agradeço imensamente essa oportunidade. Eu estou meio afônico aí por conta de um resfriado, talvez não esteja plenamente sendo ouvido, mas de coração eu agradeço imensamente. Estou muito feliz. Uma boa noite para todos e que Deus esteja conosco. Obrigado pelo comentário, irmão Saldanha. O nosso irmão teólogo José Pereira pediu a palavra, fica à vontade, irmão.
Parabéns. Gostei muito da exposição. Eu só gostaria de dizer algumas coisas, né? A minha reflexão. O ser cavaleiro, mesmo na época que os templários viveram, era sempre algo processual, né? Ou seja, era algo que os valores, os princípios, eles eram incorporados lentamente. E um processo assim também, ao mesmo tempo que ele era coletivo, era muito individualizado, né? Ou seja, cada um se apossava daqueles valores, daqueles princípios, à sua maneira, mas dentro de certos parâmetros, né? Então, cada um vai ser um cavaleiro a partir desses princípios, mas, ao mesmo tempo, a partir do entendimento dele, né? E isso é muito importante também na questão da atualização dos valores, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é justamente lembrar certos valores, né? E é interessante lembrar também uma questão de autoavaliação espiritual, né? Eles iam armados por dentro, né? Existia as técnicas de combate. Eu mesmo, durante 15 anos, eu pratiquei espada, né? Eu sou faixa preta, 2º grau, em Aido, Texaca Espada, os samurais, né? E eu treinei com um professor que, inclusive, está no Japão atualmente, né? Então, é um processo que começa de autoavaliação espiritual e armado por dentro. O que significa isso? Um processo de autoconhecimento, né? Seja na espada oriental, ou na espada ocidental, ou dos templários, a espada e a sabedoria tinham o mesmo processo, que era do autoconhecimento. Porque você entendia o seguinte: se eu não conheço a mim mesmo, como que eu posso combater meu adversário, né? Santo Agostinho falava sobre o autoconhecimento na espiritualidade, né? Aí o irmão falou muito bem da importância, nesse sentido, de ter um diretor espiritual, ter um confessor. É preciso um processo de amadurecimento espiritual com orientação. Então, a espada na mão do templário era um veículo de meditação, de conhecimento. Tanto que um dos preceitos espirituais fundamentais que vem de São Bernardo de Claraval, qual era? Lutar contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo, né? Era um preceito espiritual dos templários, né? Você tem que lutar contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo, né? Então, acho que esse é um ponto assim fundamental para quem segue esse caminho, né? Conhecimento de si próprio para testemunhar Cristo, né? Então, a ligação de fé e vida, testemunho, a prática cristã, pontos que o irmão colocou muito bem na palestra, né? Muito bem. E justamente tudo nasce do batismo, né? O batismo é a raiz de toda a vocação da igreja, né? Antes de ser padre, diácono, bispo, religioso, religiosa, você é um batizado, né? Isso, todos os documentos da igreja, principalmente os atuais, destacam muito bem isso, né? Então, um cavaleiro deve ser aquele que vive o seu batismo, né? Ou se vive ou não se vive, né? Na eternidade vamos ser julgados justamente sobre isso, né? Como você viveu o seu batismo, né? O Papa, faleceu o Papa Francisco. O julgamento vai se dar justamente como ele viveu o batismo dele enquanto Papa, né?
Por isso tem que se rezar muito quando morre um papa, né? Tem até um carmelita muito interessante, ele é chamado João Soretti, que ele tem uma exposição da Carmelitana. E ele usa muito essa figura do capacete, da espada, do guerreiro, né? O capacete da esperança e a espada do espírito, né? Ponde sobre a nossa cabeça o capacete da salvação, para que só do Salvador, que salva o seu povo, todos os pecados esperei a salvação. O capacete da salvação é a esperança que suscita a expectativa do prêmio eterno. Então, essa imagem do guerreiro, etc., é muito presente dentro da espiritualidade, né? A própria regra primitiva dos templários não era um código único, né? Exigia-se um aprimoramento, né? O cavaleiro é aquele que sempre está se aprimorando também. Está se aprimorando. Então, os símbolos da cavalaria é muito interessante para uma reflexão teológica, né? A capa branca, a honra templária, né? E assim por diante, né? Parabéns novamente, né, pela exposição. Gostei muito. Obrigado, irmão José Pereira. Mais algum irmão? Um comentário? Deixa eu ver aqui. Ele levantou. Eu só queria fazer aqui um destaque e agradecer a presença da amiga e colega de trabalho, a Rodinalva, que mora também aqui no Rio de Janeiro, e aceitou o convite. Ela tem um conhecimento profundo por ter tido a formação dela em escola, né, de freiras, e compartilhamos muito saber, e é uma pessoa, uma profissional ética, que se enquadra dentro do preceito da cavalaria templária. Por isso eu a convidei, porque eu tenho certeza que ela tem muito para somar ainda e oferecer o grande coração que ela tem. Então agradeço publicamente a presença dela aqui entre nós essa noite. Obrigado. Obrigado, irmão Saldanha. Está vindo uma escuderia pesada aí, forte. Irmão Edson Chaves, cavaleiro, levantou a mão, pode falar, abriu o microfone. Boa noite. Eu entrei uns 4 minutinhos atrasado, mas consegui me contemplar com as palavras do ex-frei, nosso irmão Agnes. Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Eu tenho só um questionamento a fazer, também com o Padre Valdo. Como é que a igreja, vocês que estão mais ligados diretamente, os que não são leigos, como é que a igreja nos enxerga, os templários atuais? Como ela nos veio? Como a igreja enxerga a gente? Porque nós queremos ser sal, nós queremos ser a luz, mas como é que ela nos enxerga? Ainda há aquela ferida do atrito que já ocorreu. Como é que nós vamos sobreviver a esse mundo? É mais uma missão? Padre Valdo, a bola da vez está com você. Pronto, consegui. Boa noite a todos. Um cheiro das Alagoas para vocês. Nós tivemos assim, um momento assim, de grande mudança com o encontro, né, o achado do Pergaminho de Sion, com o Papa Bento XVI. Se eu não me engano, seu irmão, ele não lembra, 2006, eu acho, né, não lembro bem. Foi após o ano 2000, né, onde se encontraram aquilo que a gente já acreditava, né?
uma defensiva de o bispo, que na verdade foi tudo uma maracutaia e as coisas feitas na doida, que o Papa foi subornado e que Jacques Demolay, na verdade, ele foi mais mártir santo do que um excomungado, né? Eles ofereceram a própria vida para que não houvesse um cisma com a Igreja da França, né? Prefere morrer que ver a Igreja dividida. Então, isso ajudou. Agora, isso que foi colocado por irmão Heleno antes, existe umas coisas bem folclóricas, tem uns grupos meio doido aí, em próprio, né, lá em Portugal, em Tomar, né, existem uns desfiles, umas festas, mas é só uma coisa bem folclórica, assim, que não tem nada de templarismo de grupo. Mas existe uma linhagem de grupos católicos, grupos que estão em comunhão com a igreja, né, que caminham como associações, como grupos mesmo, né, não é nem uma pastoral, algo assim não, mas como uma associação de fiéis leigos, né, em perfeita comunhão com a igreja, né. Atualmente era a SOT, não sei se existem algumas outras assim no Brasil, fora a gente sabe que tem, que é aquelas que estão em comunhão com a SOT, né, existem grupos aí fora que estão em comunhão. No Brasil eu não saberia dizer se existe outro grupo templário, né, aqui em Maceió tinha um grupo, eu não sei até onde é essa perfeição, porque não havia uma boa visão do arcebispo anterior, que era uma rama templária que usava, a capa vinha até o ombro, né, era uma capa bem curtinha assim, parecia uma roupa de ministro, de eleitor, de ministro de Eucaristia, né, uma coisa assim meia, mas assim, da nossa existe sim. Agora é claro que nem todos os bispos e padres, inclusive o povo, né, os fiéis, têm esse conhecimento, né? É algo que, assim, a gente mesmo, a própria sorte com rede social, né, com os encontros, as formações, a presença de Dom Paulo, né, no mosteiro da Ordem dos Crescentes, né, isso vai ajudando a mostrar, a propagar que existe grupos católicos, né, então, a sorte principalmente nela, né, que existe essa perfeita comunhão. Aqui na questão local, houve uma mudança com o arcebispo, né, estamos com o arcebispo novo há um ano, eu tive só um encontro, 2 com ele, mas já peguei o material, já estou pronto aqui, que eu deixo chegar de viagem, apresentar e aos poucos, né, o outro era carmelita, não via com muitos bons olhos, não, né, teve uma experiência negativa aqui na arquidiocese com esse grupo templário, né, e até mostrar, convencer, né, e aos pouquinhos a gente está ganhando espaço, mas de maneira oficial não existe nenhum impedimento canônico, não. Agora existem essas ramas templárias, né? E, pelo amor de Deus, eu acho que é na maçonaria, existe um rito lá, algo assim, que eles se vestem de bispos, de padres, né? É uma coisa assim, meio confusa, não tem isso não. Muito bem, obrigado, Padre Valdo. Mais alguém? Alguma colocação? Bom, então eu vou pedir, né, o Padre Valdo para dar a bênção final. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Michael. Até a próxima. Hoje nós celebramos um santo, São Charbel. São Charbel, Malikouf. Ele não é o fundador, né, assim, não é o expoente maior, mas é um grande santo da igreja do Líbano, São Charbel. São Charbel, ele é conhecido, vale a pena vocês depois fazerem uma pesquisa aí. Inclusive, o Frei falou, o irmão falou do Padre Paulo Ricardo, ele tem um vídeo muito bom sobre São Charbel. Ele é chamado do Padre Pio do Oriente, né, um monge do Líbano. É o Padre Pio do Oriente, né? E é engraçado que os grandes sinais foi após sua morte. O homem que evangelizou muito, mesmo morto, né? É uma coisa bem interessante, deixar na curiosidade. E hoje nós celebramos o dia dele, de São Charbel, esse grande monge místico, né? Então vamos pedir que por intercessão de São Charbel eu rezei por vocês, dia 22 de Santa Maria Madalena, paróquia de 190 anos aqui vizinha, né? Até falei com o irmão Heleno no dia, né? Rezar por vocês, a família de vocês, né? Todos os empreendimentos. E pedir hoje, né, São Charbel, que interceda, que rogue, né, que abençoe os nossos estudos, a nossa comunhão, nessa Gregória, essa comunhão
com a igreja, como irmãos templários, com as damas. Então, que por intercessão de Nossa Senhora das Graças e de São Bernardo de Claraval, o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite, né? Descansemos em paz, que o Senhor sempre esteja conosco.